Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, está tramitando aqui na Câmara dos Deputados um projeto de lei que institui um programa chamado Programa de Conformidade Tributária e Aduaneira. O objetivo dessa ação é criar incentivos para os bons contribuintes e também criar regras mais duras aos devedores contumazes, que são aqueles que estão sempre atrasando seus pagamentos com a Receita e com o governo. Além disso, esse programa, apresentado pelo governo federal, também reforça o caráter orientador da Receita Federal. E esse é o nosso assunto de hoje. Quem vai destrinchar um pouquinho mais essa medida é o economista Fernando Gomes. Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Fernando, a gente conversou até durante essa semana com o deputado relator dessa proposta, mas eu gostaria que você trouxesse para a gente, dentro do Economia Direta, outros pontos dessa proposta. Principalmente, quais são as principais diretrizes, os principais pontos dessa matéria, Fernando? Vamos lá, Márcio. Pois é, como você falou, esse é um projeto que tem como principal objetivo exatamente criar um conjunto de regras que vão beneficiar o bom pagador e criar também um conjunto de regras que penalizem mais aqueles que não pagam em dia, ou mesmo que simplesmente não pagam as suas obrigações, as suas dívidas aí com a Receita, com o Estado brasileiro. Que medidas são essas? Vamos lá. Vamos começar pelos bons pagadores. O que o programa traz aí como regras que beneficiam os bons pagadores? Uma das medidas previstas no projeto é estabelecer critérios de classificação de acordo com a performance, né, com como esse contribuinte paga as suas dívidas, para poder conceder para aqueles contribuintes que ficarem bem classificados um bônus aí de adimplência, né? Esse bônus de adimplência, ele vai permitir ao contribuinte ter vários benefícios, entre eles a concessão de algum desconto nos impostos que ele paga. O projeto está baseado em 3 eixos, né, em 3 pilares. Que eixos são esses? O primeiro pilar são as vantagens para quem cumpre as regras de conformidade, ou seja, para quem paga em dia e cumpre outras obrigações com o fisco. O segundo pilar é o controle de benefícios fiscais. E o terceiro pilar são regras mais duras para o devedor contumaz, como você disse, que é aquele que não paga suas dívidas em dia ou que está sempre atrasando os pagamentos. Primeiro eixo, que é o eixo de conformidade para quem paga em dia, ele se divide em 3 programas, né? O primeiro deles foi chamado de Confia, nome interessante aí, né? Que é um programa de caráter voluntário, ou seja, vai aderir quem quiser ou não, e ele é direcionado para empresas de grande porte. Esse programa ele vai permitir que as empresas que aderirem, elas tenham que cumprir regras de governança fiscal, né? E estabelece aí também ações de colaboração, de prestação de informações com o fisco. Quem participar do programa e cumprir as regras vai ganhar aí um selo de conformidade, né? Para que serve esse selo? Por exemplo, as empresas que tiverem esse selo e que tiverem dívidas vencidas vão poder regularizar essas dívidas em até 120 dias, sem multa, ou então ter uma redução no valor dessa multa. E os nomes dos programas são legais, né? São interessantes. Pois é. O segundo programa é o Sintonia. Esse programa é destinado aí a todos os contribuintes. No caso das empresas que tiverem o selo de bom pagador, o programa vai oferecer um desconto direto aí na contribuição social sobre o lucro líquido que essas empresas têm que pagar. Como é que vai funcionar? A empresa que tiver o selo de bom pagador há 1 ano, ela vai ter um desconto de 1% na CSLL a cada ano, né? E podendo acumular 3% de desconto após 3 anos, além de outras vantagens, como ter prioridade na resolução de questões pendentes junto à Receita. Terceiro programa é o Operador Econômico Autorizado, chamado aí também de OEA, que já existe na prática, mas agora vai ser incluído na lei. O que é esse programa? O OEA é para que a Receita possa recompensar, possa dar algum tipo de benefício para quem cumpre as suas obrigações alfandegárias. O que são essas obrigações alfandegárias? São obrigações que as empresas têm que cumprir para poder exportar e importar, para poder desembaraçar as mercadorias, como recolher os impostos necessários para realizar a operação de comércio exterior, apresentar os documentos que a Receita exige para fazer a liberação dessas mercadorias e ter cadastro aí nos sistemas de comércio exterior aqui do Brasil, para a gente citar as principais. As empresas que fizerem parte do programa e que receberem o selo de qualidade, o selo OEA, elas vão ter prioridade aí na liberação de mercadorias e podem ter, inclusive, direito também
também de prorrogar, de adiar o pagamento de alguns tributos aduaneiros sem pagar multa. Esses são aí os principais pontos, Márcio. Perfeito. Bom, mas tem um outro eixo também nesse projeto do governo, não é, Fernando? Que vai promover uma espécie de revisão nos incentivos fiscais federais existentes hoje, não? Isso, aqui é uma coisa que a gente sempre menciona aqui, né, Márcio? Que parte dos programas do governo que dão isenções fiscais, que dão benefícios tributários a essas empresas, elas carecem de um acompanhamento melhor, de indicadores de desempenho, de métricas que possam medir se essas empresas que recebem esses benefícios, se elas estão de fato retornando para a sociedade benefícios em termos de emprego, de produtividade, de investimentos em pesquisa e tecnologia. Então, com esse novo eixo, o governo pretende fazer um controle, um pente fino aí em mais de 200 programas e incentivos fiscais federais que existem hoje. Então, o objetivo é exatamente esse, é monitorar, como a gente já disse, o alcance e a eficiência dos benefícios que são aprovados aqui pelo Congresso. Então, detalhando um pouco mais, a ideia é que todo beneficiário preencha um formulário eletrônico e comprove que cumpre os requisitos para ter direito ao incentivo. Feita essa checagem, se for constatada alguma irregularidade nas informações, as empresas podem perder o direito ao benefício fiscal, sem prejuízo aí de outras análises que o governo venha fazer. É um tema complexo, porque tem quem é favorável à continuidade da concessão desse tipo de benefício e tem quem é contrário. A gente já comentou isso aqui também algumas vezes, né? Tem quem vê a concessão do benefício tributário para essas empresas como um investimento que o governo faz em empresas que geram muito emprego, por exemplo, e tem quem vê a questão como um gasto desnecessário e sem o devido acompanhamento dos ganhos que eles geram para a sociedade. Então está lançada a diretriz aí no projeto, vamos ver como é que esse tema vai evoluir nas discussões quando o projeto for discutido e votado aqui. Agora, por último, tem a questão das companhias, das empresas que são as devedoras contumazes, né, que pelo cálculo do governo chegam a 1.000 empresas de médio e grande porte. Qual é a proposta para esse segmento, Fernando? É isso mesmo, Márcio. Como a gente já comentou aqui, né? Você explicou bem aí, devedor contumaz é aquele que não paga ou sempre paga com atraso, é aquele que é reincidente em não pagar, né? A ideia desse último eixo do programa é endurecer as regras contra esses devedores que não pagam em dia. Tem um levantamento prévio aí que você já citou que indica que existem cerca de 1.000 empresas que devem ao fisco regularmente, que não pagam ou que atrasam sistematicamente, que estão sempre atrasando o pagamento. Quem é que o projeto classificou como devedores contumazes, né? Qual vai ser o critério para ser enquadrado como um devedor contumaz? São 3 critérios. Primeiro é a empresa que tem dívidas com o fisco acima de 15 milhões de reais e que o valor da dívida é maior que o patrimônio dela. Então, ela tem, por exemplo, 15 milhões de reais, só tem 10 milhões de patrimônio, vai ser classificada aí como devedora contumaz. Segundo critério é ter débitos inscritos em dívida ativa em valores acima de 15 milhões por mais de um ano. E o terceiro é ter débitos de mais de 15 milhões e já ter CNPJ baixado ou então considerado inapto aí nos últimos 5 anos. Então o projeto de lei ele considera como devedor contumaz qualquer contribuinte que esteja enquadrado em pelo menos uma dessas 3 situações. Receita vai criar um cadastro federal de devedores contumazes, depois vai dar aí um prazo para regularização dessas dívidas pelos contribuintes. Só que tem um agravante, se for comprovado crime contra a ordem tributária, aí esse devedor contumaz pode responder na esfera criminal e até considerado como com dolo, né? Realmente com a intenção de cumprir o crime aí. Então esses são os principais pontos, Márcio. Agora, por último também, esse projeto, né, nesses 3 eixos, também aposta numa outra questão que vai além das punições para as empresas que não são boas pagadoras, porque prevê um ambiente de cooperação entre a Receita Federal e os contribuintes. Como é que vai funcionar isso em linhas gerais, Fernando? Pois é, Márcio, até o relator conversou com você aí sobre isso também, né, num programa anterior, né, que o programa não tem um viés só de melhorar as regras para o bom pagador e endurecer as regras para o mau pagador. O projeto também tem um viés de ser um instrumento de colaboração entre o contribuinte e a Receita.
E como é que isso pode se dar na prática? O projeto ainda precisa ser mais detalhado, né? Ele deve ser aprofundado aqui nas discussões na Câmara e no Senado, mas já tem alguns pontos que tratam dessa questão, que é o ponto que aumenta, por exemplo, de 120 dias para 6 meses o prazo para resolução de controvérsias aí no âmbito do CONFIA. É uma medida que mostra que os prazos, principalmente quando envolve posições divergentes, eles estão sendo alongados para tentar resolver as questões antes de ir para uma esfera judicial, por exemplo. Essa foi uma alteração que ocorreu no relatório, que considerou que o prazo inicialmente proposto de 4 meses era um prazo difícil para temas complexos e que demanda aí uma análise detalhada, demanda negociações entre as partes. Outro ponto importante também nessa linha, Márcia, é a possibilidade de revisão de classificação dos contribuintes feita pela Receita. Como é que vai funcionar essa revisão de classificação? Caso o contribuinte identifique algum erro nos critérios que definiram a classificação dele, ele pode requerer à Receita a revisão, que vai ser analisada e pode ser alterada se os argumentos dele estiverem corretos. Então é mais um canal aberto aí entre contribuinte e Receita para aperfeiçoar o sistema e a Receita abrindo a possibilidade de ouvir os argumentos aí dos contribuintes. Mas para fechar, só em relação aos benefícios, eu esqueci de mencionar que aqueles contribuintes que vão ter selo, além do desconto em impostos, além de ter atendimento prioritário para a análise dessas questões controversas e de ter prioridade na análise de pedidos de restituição de tributos, eles ainda vão ter também preferência na contratação em processo de licitação com o governo. Ou seja, quem for bom pagador, além dos benefícios que a gente tinha citado anteriormente, eles podem ter preferência nas compras que o governo faz, que não são poucas, né? Então, mais um benefício importante aí para quem é bom pagador. Perfeito, Fernando. E está na expectativa, né, para o avanço dessa proposta aqui no Parlamento. E a gente vai ficar também de olho nesse tema. Por enquanto, eu agradeço a você e a gente se encontra na próxima edição do Economia Direta. Obrigado, Márcio. Bom dia para você. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Tchau, tchau.